Olá, amigas e amigos, muito bom dia nesta sexta-feira, 6 de fevereiro. Essa semana o Congresso voltou aos trabalhos e o grande assunto por lá é uma polêmica, um escândalo, o caso do Banco Master. Há pedidos de CPI na Câmara dos Deputados e no Senado também, uma comissão, a de assuntos econômicos, criou um grupo de trabalho para investigar o assunto, independentemente de CPIs. Mas, se o assunto for legislação, o grande tema do Congresso nesse momento é a da redução da jornada de trabalho, o fim da chamada escala 6 por 1. Essa é uma das duas prioridades do governo Lula para o ano. Será também uma das bandeiras de campanha do candidato à reeleição. Na campanha, o presidente pretende usar o figurino do antissistema. O sistema é tradicionalmente descrito pela esquerda como os ricos e poderosos, aqueles que promovem injustiças contra a maioria. Mas nos últimos anos, a extrema-direita deu uma volta nesse conceito. Tratou de redefini-lo. Diz que o sistema é, na verdade, a democracia, são os poderes, são os partidos em geral. As redes sociais, as chamadas plataformas, pelo tamanho que alcançaram, também fazem parte hoje do sistema, aquele sistema do ponto de vista da esquerda. O Brasil ainda não tem uma legislação para responsabilizar as redes sociais pelo conteúdo que elas divulgam. Por isso, o papel do Tribunal Superior Eleitoral será importante na eleição. Mas, se em 2022 a corte tinha Alexandre de Moraes, nesse ano será diferente. Estará lá Cássio Nunes Marques, um indicado de Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. E é para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, o senador Jacques Wagner, ele que é líder do governo Lula no Senado, senador pelo PT da Bahia. Então, ao senhor senador, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que vão nos acompanhar. Dizer que para mim é um prazer mais uma vez ter esse contato com a Carta Capital, revista e canal que eu respeito e admiro muito, para a gente bater esse papo no Poder em Pauta. Vamos lá. Perfeito, senador. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Senador, o presidente Lula disputará nesse ano a sua última eleição da vida, né? Vai tentar um quarto mandato. Que Lula vai se apresentar na campanha, o senhor diria? Olha, eu creio que ele vai se apresentar fundamentalmente com o projeto de país que ele tem, que ele continua aplicando desde o primeiro governo dele, depois a Dilma continuou. E quando a gente voltou, ele voltou ao poder agora em 2023, infelizmente parte desse projeto tinha sido destruído depois do impeachment da presidenta Dilma, ou do golpe contra a presidenta Dilma. Então nós tivemos que reconstruir uma rede social de proteção, fazer um trabalho de sair de novo do mapa da fome. Ele vai se apresentar dizendo que ele quer um país soberano, um país mais justo, um país saudável do ponto de vista ambiental e um país que prometa para a nossa garanta para a nossa juventude um progresso, uma prosperidade na vida. E mostrando o que ele fez, evidentemente, nesses 3 anos ou 3 anos e meio, quando for acontecer a eleição. Eu acho que é essa apresentação que ele vai fazer. Nós temos muitos projetos, fechamos o ano agora com uma numerologia excepcional, a menor taxa de desemprego, o maior número de pessoas ocupadas, a maior renda familiar. E olha que ainda não entrou nessa renda a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000, porque quem trabalha assalariado está recebendo contra-cheque, sei lá, por esses dias e já vai sentir um reforço no seu caixa na medida que não paga esse imposto de renda. Então ele vai se apresentar com isso, com um homem disposto ao diálogo nacional e internacional, como um pregador da paz no momento onde o planeta está muito conflagrado, e hoje é sempre chamado quando você tem uma mesa de negociação visando um caminho da paz. Então, eu creio que ele chega bem na eleição de outubro. Evidentemente, nenhuma eleição está resolvida antes da hora. Eu não fico muito preocupado com quem vai ser o adversário dele. Na minha opinião, a gente tem que se preparar para qualquer adversário que vier, mas eu insisto
que ele vai chegar muito bem, na eleição de outubro. Sobre não fazer diferença o adversário, não faz diferença, mas nesse momento nós temos vários nomes. Faz diferença haver vários concorrentes pela direita e não só um? Muda a eleição, o senhor diria? Olha, eu preferia que a eleição fosse como se chama mano a mano. Quando você tem muitos candidatos de direita, você tem um primeiro turno que dificilmente você consegue ganhar no primeiro turno, na medida que você tem muitas escolhas para o eleitor, e possivelmente parte ou a maioria desses votos de outros candidatos acabam indo para o candidato de direita que for ao segundo turno, apesar de que eu acho que você pode ganhar no primeiro turno. Mas repito, quando você tem um mano a mano, obrigatoriamente você ganha no primeiro turno, quando é um contra o outro. Quando você lança mais de um, é uma tática para você agradar vários tipos de eleitor e depois concentrar no segundo turno. Mas, pessoalmente, dos nomes que estão aí apresentados, eu não vejo, sinceramente, muita diferença. O lado de lá fica querendo ter os votos do ex-presidente, negando o ex-presidente. Por isso é que eu acho que o ex-presidente acabou dizendo: se quem tem voto sou eu, a herança minha eu vou entregar para um herdeiro. E entregou para o filho dele, é um direito dele, o voto é dele. Porque todos os outros querem dizer assim: olha, eu estou com o voto dele, mas eu não sou ele, eu não sou aquele brutamontes, aquele ignorante, aquele cara que xinga. Ele preferiu entregar para alguém da família, eu acho que é um direito dele. E o senhor diria que a candidatura ou a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, seu colega de Senado, é definitiva? Ele irá até o fim na disputa? Definitivo em política é sempre complicado se dizer, mas pelas conversas que eu tenho tido em Brasília nesse rápido retorno depois do recesso, com todo mundo que eu converso, do lado de cá e do lado de lá, na minha opinião, está consolidado. Eu creio que ele vai levar a candidatura até o final, porque essa é a vontade do pai dele, que é o detentor, vou dizer assim, dos votos, e ele já teve uma experiência aqui no Congresso, então é uma pessoa que consegue minimamente se articular e negociar com pessoas que pensam diferente. Pelas pesquisas que a gente vê divulgadas recentemente, a eleição de 2026 vai ser apertada como foi a de 2022. Talvez não tão apertada, a diferença foi de menos de 2 pontos percentuais em 2022. O senhor acredita que esse cenário vai se confirmar na eleição, ou seja, teremos uma eleição dura? E por que novamente uma eleição dura depois de 4 anos? Por que que o governo Lula, depois de 4 anos, não foi capaz de, digamos assim, fazer encolher o bolsonarismo? Olha, eu acho que hoje em dia, não só aqui como no mundo inteiro, após esse período assim de muita fanatização dentro da política, eu diria que dificilmente você vai ter uma eleição mais folgada. Eu sinceramente acho que seja a nível estadual ou federal, as eleições, para mim, vão estar sempre na faixa de 50 a 55% para quem ganhar. Então eu acho que continua sendo apertado. O presidente Lula consegue garantir o seu eleitorado e ampliar para uma faixa de eleitor, vou chamar de centro ou até de centro-direita. O território, vamos dizer, da torcida organizada do lado de lá, dificilmente vai nos ouvir para o lado de cá. Mas eu continuo dizendo que a economia, se não é tudo, é uma boa parte, uma grande parte da eleição. O final do ano passado, houve uma pesquisa que dizia que 69% da população brasileira entrava em 2026 otimista. Isso é um bom sinal para o governo. Uma população que está otimista com o ano que está por vir, significa que tende a ser simpática ao governo que está tocando essa economia. E os números que nós fechamos em 2025 são números, sinceramente, sensacionais. Se as pessoas estão ganhando mais, tem mais gente empregada, tem mais menino na escola, tem mais gente podendo sonhar, eu considero que essa prosperidade ajuda muito. Óbvio que tem um segundo componente, que as pessoas chamam de ideológico. Eu não acho que é bem ideológico. Eu acho que é um componente de fanatização. Há uma turma que não quer ouvir, não quer discutir, não quer saber. Quer ficar atrás de um líder
e de um clichê. Então, esse pessoal tem ouvido surdo para qualquer proposta nova. Então, por isso eu acho que a eleição continua sendo dura. Acho que o presidente Lula se consolidou exatamente pelo que ele fez com o país. Ó, nós tivemos o tarifaço do presidente americano e nós fechamos ano passado com aumento de exportações. Ou seja, aquele velho ditado, toda dificuldade é uma oportunidade, cai como uma luva no que o empresariado brasileiro e o governo brasileiro fizeram juntos. Tinha um problema, o tarifaço, a gente abriu outras frentes de comércio e ampliamos a nossa venda para o exterior. Então, eu acho que a gente fechou o ano muito bem e isso impacta também na cabeça das pessoas. Sobre economia, mas a dimensão aqui, mercado financeiro. O mercado financeiro, segundo pesquisas feitas ao longo do governo atual, tem bastante antipatia pelo governo Lula, uma reprovação grande. Nós vimos nos últimos dias aí uma indicação para o Banco Central, por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicação de um membro da equipe dele, Guilherme Mello, para ser diretor de política econômica no Banco Central. E a reação do mercado já foi de fazer senões, olha, o Guilherme Mello não tem experiência, etc. Aos poucos a gente vê também um ensaio de um discurso sobre terrorismo fiscal. Que peso o senhor acha que o mercado financeiro vai jogar na eleição? Nós teremos uma eleição nervosa nos dados do mercado financeiro? Olha, o mercado financeiro tem muito dinheiro, influencia nas redes, nos jornais ou na maioria das redes, mas tem pouco voto. O mercado financeiro é sempre predador. O que ele quer é juros altos para que ele possa continuar ganhando bilhões e bilhões. É só você ler o balanço dos bancos, o fechamento do balanço é sempre com lucros bem acima da média dos lucros do agronegócio, do comércio, do serviço ou da indústria. Então, eles não gostam de um governo que cuida do social, que tem responsabilidade fiscal, mas diz que a responsabilidade fiscal tem que andar associada à responsabilidade social. Não dá, por conta da responsabilidade fiscal, matar a população de fome. Então, nós voltamos à valorização do salário mínimo, nós tiramos o imposto de renda para quem ganha até 5.000, nós fizemos o pé de meia, nós fizemos o gás do povo, nós tiramos de novo o Brasil do mapa da fome. E essa moçada do mercado financeiro quer especular, quer saber como é que ele pode ganhar mais. E ganha de manhã, de tarde, de noite, agora associado muito às plataformas, das grandes plataformas que manipulam muito a cabeça das pessoas, muitas vezes com mentiras virtuais. Então, eu acho natural, apesar de que eles continuam ganhando muito dinheiro, eu acho natural que eles preferem um presidente que pense só no fiscal e no mercado financeiro. Eles estão ganhando muito dinheiro, não tem por que reclamar. Eles devem estar reclamando porque, para eu poder cortar o imposto de renda para quem ganha até 5.000 e diminuir para quem ganha até 7.300, eu preciso compensar essa conta. E a compensação tem que vir da onde? Do topo da pirâmide. Daí a gente votou no ano passado, no dia 17 de dezembro, tinha sido votado na Câmara, e nós voltamos a BBB, como a gente chama, que é das bets, dos bancos e dos bilionários. Não estou falando de classe média, estou falando dos bilionários. Não tem 150 mil famílias, no meio de 210 milhões de brasileiros, que estejam encaixados nessa faixa. Essa moçada tem que entender que tem que tirar um pouquinho da conta bancária para poder ajudar o Brasil a ter um equilíbrio social melhor, porque o equilíbrio social faz bem para a economia. Os 2 primeiros do governo do presidente Lula, o milagre que ele fez foi manter o controle fiscal, botar o país para crescer, só que crescer junto com as pessoas. Essa é a mágica de fazer uma economia de mercado. Então, na minha opinião, eles não gostam, que eles preferem alguém gelado como eles, que só pensam na conta bancária e na especulação. O mercado financeiro faz parte aí do que tradicionalmente a esquerda chamava de sistema. Os ricos, os milionários, enfim, mesmo a elite política, né? Poder econômico de maneira geral. A extrema-direita, não só no Brasil, deu um jeito de, nos últimos anos, redefinir o que seria sistema. O sistema para a extrema-direita são os poderes, talvez até a democracia. A gente tem visto aqui em Brasília
que dentro do governo existe a disposição para, na eleição, fazer uma disputa sobre o conceito de sistema, recolocar o sistema no lugar que a esquerda sempre colocou. O que o senhor acha disso? Olha, eu acho que a direita, apesar de ser quem provocou a Segunda Guerra Mundial foi um movimento feito por Hitler pela direita. Quando ele foi derrotado, o sistema, se você quiser entender assim, ou os governos, os vitoriosos da Segunda Guerra saíram da guerra prometendo o estado do bem-estar social. 80 anos depois, completamos ano passado, o tal do estado do bem-estar social, prometido pelo sistema em 1945, não apareceu. A verdade é que nós não estamos com um mundo do sistema do bem-estar social. As discrepâncias dentro dos países aumentou, a pobreza aumentou, a concentração de renda aumentou. Então, a direita, apesar de ser ela responsável pelo mercado, pela Segunda Guerra Mundial, ela sentindo essa decepção da população em geral. Ah, vamos por tudo ou nada, porque tem 80 anos que dizem que vem o tal estado de bem-estar social e nada. Então, na minha opinião, eles usaram muito bem as redes e criaram essa narrativa. Nós somos contra o sistema, como se não fossem eles os criadores do sistema. Nós acabamos de falar do mercado financeiro. O mercado financeiro é, eu diria, 90% vinculado ao campo ideológico da direita. Mas eu acho que há uma frustração na população em geral. Eu acho que isso explica, em parte, a questão das drogas, que é uma saída de enriquecimento pela via do ilícito. Quem está mexendo, os PCC, os Comando Vermelho da vida, mexem com bilhões de reais, usam tecnologia, hoje estão entrando na economia formal. Então, essa decepção com a não chegada de uma condição, eu diria assim, cidadã para a ampla maioria da população, não só do Brasil, do mundo, deu oportunidade que ele diz: bom, se os caras não resolvem, vamos botar um maluco aí. E nós temos tido eleições de pessoas que se apresentam, não apresentando um projeto, mas falando uma porção de clichê, fazendo a negação de tudo, que é um pouco a negação que está na cabeça de muita gente. Ah, o sistema não resolveu a minha vida. Então, o cara que aparece falando doidice, mas aparentemente contra o sistema, ele tem tido uma prosperidade. E eu acho importante voltar esse debate, mostrando que o sistema, no caso brasileiro, o governo do Brasil, fez, como eu disse antes, prosperar milhões de pessoas. A gente votou essa semana o gás do povo. São 15 milhões de famílias que vão ter mais um dinheirinho, mais um pedaço de dinheiro para completar a sua renda, porque o dinheiro que iam gastar com gás não é grande coisa, mas ao longo do ano vai se somando ao imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Então, eu acho que a gente tem que bater bumbo naquilo que a gente está fazendo de positivo e as pessoas voltarem a entender que uma política bem feita, ela faz bem à maioria da população. Sobre mercado financeiro e economia, o Banco Central, na semana passada, na sua primeira reunião do ano, manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano, que é o patamar mais alto em 2 décadas. Embora tenha sinalizado que na próxima reunião, na de março, vai reduzir o juro. O Banco Central acertou ou errou, na sua opinião, na decisão de janeiro? Deveria ter começado já em janeiro o corte de juros? Olha, deixa eu dizer, eu não sou economista de formação. Eu gosto de avaliar as coisas pela consequência da atitude tomada. Quando eu estava no primeiro governo do presidente Lula, o Banco Central, na época, era o Henrique Meirelles, ele falava muito isso. Os juros é um pouco como a água quente do chuveiro. Você abre a torneira, não chega logo a água quente na ponta. Demora um tempo até chegar. Então, precisa saber a consequência. Mas eu prefiro me incluir na ampla torcida organizada que acha que o Banco Central está errado. Nós não estamos com inflação, nós estamos dentro da meta, a inflação de alimentos caiu, e fica sempre dizendo, não, mas há um risco que não chega e mantém uma taxa de juros que hoje virou a maior taxa de juros real do mundo.
Então, eu não consigo concordar e entender, mesmo que quem é especialista se explique, como é que uma economia que está crescendo, que o emprego está em alta, que a inflação está controlada, você tem que pagar, porque quem paga esse juro é o governo brasileiro. A rolagem da dívida brasileira consome trilhões de reais para pagar, porque paga ao preço da Selic, que está em 15%. Então, eu me incluo na torcida organizada como ex-vice-presidente do Lula, que considero sempre juros desse nível escorchante e contra o desenvolvimento do país. Senador, uma outra questão que tem o Banco Central como personagem, que é um tema um pouco mais delicado. O Banco Central, enquanto foi presidido por Roberto Campos Neto, indicado de Jair Bolsonaro, Campos Neto esteve no BC à frente do Banco Central até 2024. O Banco Central acertou ou errou na condução do caso Master? O BC deveria ter tomado providências ainda na gestão de Roberto Campos Neto? As providências foram tomadas só com Gabriel Galípolo, indicado de Lula. Olha, essas coisas estão sendo investigadas, tudo indica que sim. A resposta à sua pergunta é sim, porque cada vez fica mais evidente que houve, no mínimo, uma leniência do Banco Central em tomar atitudes mais duras contra alguma coisa que já apontava. O Galípolo e a fiscalização do Banco Central se deram conta disso. O mercado estava reclamando que o Master era um pastel de vento, ou seja, se vendia como uma coisa sem conteúdo. Então, aí mostrada várias letras que não se sustentam, que não tem lastro. Então, na minha opinião, eu não tenho todos os elementos, tá? Para não ser leviano. Mas, pela investigação que está sendo feita, para mim está claro que houve um retardo, um atraso. Não estou dizendo que foi culposo ou doloso, mas houve um atraso na tomada de atitude pelo Banco Central. Tanto que o buraco foi enorme. Isso já deveria ter sido cortado no começo desse processo. Se deixou criar uma bola de neve que hoje é o tema do momento aqui no Congresso Nacional. É CPI para um lado, CPI para o outro. Na CPI do INSS, tentam botar o Banco Master também dentro. Então, virou realmente talvez o maior escândalo financeiro recente que a gente tenha no Brasil. Eu espero que tudo se esclareça e, se tiver tido efetivamente dolo de dirigentes do Banco Central, que eles sejam cobrados pela justiça. O senhor disse que é o tema do momento no Congresso, né? Inclusive, temos aí no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho para investigar esse caso. Mas eu queria lhe perguntar, senador, sobre a seguinte dimensão. Temos visto muitas notícias de que o Banco Master tentou se aproximar do governo Lula, embora essas tentativas não tenham tido consequências reais, que a gente saiba até agora. O Banco Central, no governo Lula, liquidou o Master, a Polícia Federal, no governo Lula, prendeu o banqueiro. Mas o senhor se sente o que que o senhor diria sobre esses movimentos que foram feitos pelo Daniel Borcaro e esse noticiário da imprensa? A imprensa parece igualar aquilo que foi tentado pelo Master, que foi, entre aspas, "comprar influência" junto ao governo Lula, com aquilo que realmente foi feito em favor do Banco Master, e aí não foi pelo governo Lula. Que a gente viu até agora é o BRB, Banco de Brasília, Distrito Federal tem um governador de oposição, o BRB agiu sim pelo Banco Master. O senador Ciro Nogueira, da oposição, também agiu dentro do Congresso a favor do Banco Master. A Previdência do Rio, a Previdência do Amapá também botaram dinheiro no Banco Master. A Previdência do Estado, que é governado pelo PT, como o meu Bahia, não botou um tostão no Banco Master. Então, na minha opinião, todos os empresários tentam fazer uma rede de influência no Congresso Nacional para poder tratar de normas, de leis que sejam no seu interesse. Esse banco não foi diferente. Se você pegar qualquer banco, seja o Bradesco, seja o Itaú, seja o BTG, todo mundo tenta ter relacionamento aqui. É o tal do lobby não legalizado no Brasil. Então, eles tentaram também. Mas, como você disse, se fizeram relacionamento, não obtiveram favorecimento, que acabou fechado, estão sendo processados, tem CPI, e agora está na mão da justiça isso aí. Eu fico muito à vontade, que o pessoal sempre tenta citar
a Bahia. Por quê? Porque um dos sócios do Banco Master é um baiano, que lá atrás, antes de conhecer o banco, fez a compra que nós botamos à venda. O governador era Rui, não era eu, mas eu que conduzi. Imagina, quando nós recebemos o governo, tinha uma rede de supermercado estatal. Eu não vejo sentido nenhum. Então, nós botamos à venda. Fizemos 2 leilões, meio vazio, até que a gente fez uma oferta na Bahia mesmo. E essa pessoa que trabalhava já com cartão de benefício viu um bom negócio ali, porque foi o tal cartão Sexta junto com a Cesta do Povo. Mas daí para frente, os trambiques ou os malfeitos do Banco Master é lá com eles, não tem nada a ver com a compra que eles fizeram aqui. Mas, como você disse, como a imprensa tenta dizer que é a turma do Lula, assim como no INSS, a turma do Lula foi aqui, botou na rua o escândalo das falsas associações que roubavam os aposentados. No caso do Master, é a mesma coisa. Quem estourou o escândalo foi o Banco Central, cujo presidente foi nomeado pelo presidente Lula. Então, eu estou muito à vontade. Agora, estamos em ano eleitoral, é bom lembrar disso. Então, o trabalho do grupo é botar defeito no seu adversário. Eles estão tentando, mas, sinceramente, não vão conseguir, porque as evidências são muito grandes de que essa coisa tem a ver com o outro lado e não com o nosso lado. Uma última pergunta sobre esse tema. O senhor diria com segurança aqui para quem nos assiste que o PT da Bahia não tem nada a temer no caso Master? Zero. Eu vou fazer aqui uma imagem que o presidente Lula faz muito. Vê se eu estou nervoso. Estou muito tranquilo com isso. A gente não tem nada a ver com isso. Evidentemente que a gente conhece o sócio do Vocaro, que é o Augusto Lima, porque ele, repito, que era um operador de cartão de benefício, foi buscar um sócio financeiro, que aliás não foi nem o Banco Master. Quem comprou na época, em 2017, 2018, foi um empresário espanhol que se associou ao Augusto Lima e compraram. Por algum motivo, depois esse espanhol saiu, aí entrou o banco na época Máxima e depois virou Master. Então, você me perguntava, conhece o Augusto Lima? É claro que eu conheço, mas não tenho negócio com o Augusto Lima. E Augusto Lima, para quem nos assiste aqui, foi sócio do Banco Master até 2024. Senador, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, é um baiano como o senhor. E ele deu uma entrevista recentemente criticando a proposta de reduzir a jornada de trabalho, acabar com a famosa escala 6 por 1. E essa proposta de redução da jornada de trabalho já é, desde agora, uma bandeira do lulismo como governo e será também na eleição. Essa bandeira, essa proposta passa no Congresso, um Congresso que tem tanta sensibilidade às causas empresariais, digamos assim? Sim, ele tem muita sensibilidade à causa empresarial, mas tem muita sensibilidade aos votos populares. Quem vota majoritariamente é a população. Os empresários têm poder. Eu acho que a proposta 6 por 1, a depender como ela vai ser apresentada, porque você pode vir apresentado com a redução de 1 hora por ano, por exemplo, ou seja, fazer uma coisa paulatina até chegar ao objetivo final. Eu acho que essa negociação vai haver aqui, mas, na minha opinião, o ambiente dentro aqui do Congresso Nacional é favorável à aprovação do fim da escala 6 por 1. Repito, ela não precisa ser de uma vez só. É óbvio que tudo que você vai mudar, você pode fazer uma escadinha e ir mudando isso para que o impacto seja menor. Mas eu, pessoalmente, toda novidade assusta. Essa que é a verdade. Toda vez que você implementa uma coisa nova, as pessoas têm medo. Ah, vai estourar. Quando o presidente Lula botou aumento real do salário mínimo, a economia não vai aguentar, as empresas vão estourar. Não estourou nada e a economia do ano passado cresceu mais do que se imaginava. Então, eu acho que a medida é boa do ponto de vista das famílias, porque as famílias, pais e mães, possam se dedicar um pouco mais aos seus familiares, ou ao lazer, ou ao esporte, ou à cultura, o que for. E, na minha opinião, a economia aguenta isso, porque em muitos lugares já é assim. É tradicional no Brasil que concessão de direito trabalhista seja retratada na imprensa e também pelo empresariado como algo ruim. O jornal o Globo tem uma manchete famosa na época da criação do 13º salário que dizia:
considerado um desastre o 13º salário, mas apesar disso, o senhor acha que então, por ser um ano eleitoral, existem condições concretas de essa proposta avançar no Congresso, é isso? É assim como a gente votou o gás do povo, já votamos outros temas, pé de meia, que são assuntos como o imposto de renda zero para quem ganha até 5.000, que são assuntos que beneficiam a maioria da população. É curioso porque essa imprensa que você se referiu não fala mal da despesa tributária, que é a renúncia fiscal que vem sendo prorrogada, sei lá, 4, 5, 6 anos, que é as empresas pagarem menos imposto. Então, eu acho que o presidente Lula formula muito bem. O empresário, quando chega na sala, vem falando de bilhão, e o trabalhador, muitas vezes, vem falando de tostão. Porque quando você tira o imposto de renda para quem ganha até 5.000, esse dinheiro dificilmente vai ficar no banco. Esse dinheiro vai valer para comprar uma roupa a mais para um filho, vai valer para fazer, como se diz, um puxadinho na minha casa, para melhorar a minha casa, ou seja, vai rodar a economia. Mas a imprensa tem lado, e o lado da imprensa, ou pelo menos da maioria da imprensa, é realmente o lado de quem financia botando propaganda nos jornais ou nas televisões. Então, a tendência deles é sempre estar do lado de quem tem o dinheiro. Senador, o senhor é a favor de que o Supremo julgue, e julgue logo, quem sabe até nesse ano, a ação que pede que as emendas parlamentares impositivas sejam declaradas inconstitucionais? Olha, eu não sei se é o caso eu acho que é um absurdo o volume de emendas que nós temos. Passa de 51, 52 bilhões, ou seja, o dinheiro disponível, ou seja, o dinheiro que o próprio governo federal tem para investimento, que boa parte do orçamento é custeio, é despesa obrigatória. Então, esse dinheiro não conta. É a transferência para outros poderes, é o FPM, o FPE, é pagar a folha de pagamento, pagar aposentado. Do que sobra, hoje o Congresso Nacional toma uma parte muito significativa. Eu, pessoalmente, entendo que deveria haver uma redução grande. No meu tempo, quando eu fui deputado federal, estávamos longe dessa numerologia que tem hoje aqui. Eu não sei se é inconstitucional. Eu acho que ela é absurda e principalmente na forma como vinha sendo feita, ainda continua sendo feita, sem identificação clara de quem é o parlamentar que está botando e que obra que ele está botando. Qual é o sentido de um parlamentar do estado A botar emenda num outro estado? Tem cheiro de coisa ruim isso aí. Se eu estou eleito no estado da Bahia, por que eu vou botar emenda para o Rio Grande do Sul, para o Acre, para qualquer outro estado? Então, aí você já vê que tem um descaminho. Se você for adotar o conceito do Tribunal de Contas da União, do bom uso do dinheiro público, esse dinheiro da emenda, muitas vezes, ele é disperso, ou seja, ele não produz uma obra estruturante nos estados e nos municípios. É trator que é distribuído, é dinheiro que é colocado. Eu não acho que é impossível você ter emenda. A primeira emenda tem que ter absoluta transparência para você saber por onde ela está indo. E todo esse escândalo que está acontecendo com emenda, é pelo volume dela, que eu acho um volume absurdo. Dois, é porque você não tem transparência nas emendas. As emendas são pagas e não está identificado. Agora o Supremo está exigindo isso e, estranhamente, parlamentares reclamam disso. Eu não sei qual é a reclamação. Dinheiro público tem que ter transparência. Tem que se saber para onde foi, que obra, que benefício que produziu. Então, eu não sei se ele vai considerar, com base em que seria inconstitucional, porque emenda parlamentar existe há muito tempo. O que eu acho que é fora de qualquer razoabilidade é o volume, porque nós estamos no presidencialismo e, portanto, é o presidente da República, é o governo federal, que deve fazer as obras necessárias. Hoje, o Congresso não tem a responsabilidade de ser governo, mas consome um volume de dinheiro altíssimo. Então, é desequilibrado isso aí. Perfeito. Senador, hoje, sexta-feira, dia 6 de fevereiro, o presidente Lula está na Bahia, vai ter compromissos de governo e também, posteriormente, compromissos relativos ao PT. Conta pra gente aqui, o que exatamente o presidente Lula vai fazer na Bahia nesse final de semana? Então, agora de manhã,
ele vai estar distribuindo equipamentos no chamado Parque de Exposições aqui de Salvador. E ele vai distribuir para várias prefeituras, vai ter a presença do governador, eu vou estar, outros parlamentares vão estar, o ministro Rui Costa seguramente estará. Então essa será a primeira parte dele no final dessa manhã, distribuindo ambulâncias e outros equipamentos aqui na Bahia. À tarde ele vai visitar as obras sociais em Irmandulce, que é um símbolo muito forte aqui da Bahia, que o governo federal já ajudou várias vezes, o governo estadual de Jerônimo também contribui muito, eles fazem gestão hospitalar aqui na Bahia, e depois ele vai se recolher. A participação dele no aniversário de 46 anos do PT, que para nós foi motivo de alegria eles escolherem aqui a Bahia, que é o estado mais numeroso governado pelo Partido dos Trabalhadores. Aí ele faz uma participação às 11 horas da manhã do sábado, quer dizer, de amanhã, e depois eu acho que ele vai embora. Está se preparando para o carnaval. E sobre o PT da Bahia, o senhor destacou o estado mais populoso aí, governado, né, pelo partido, mas eu queria falar do Nordeste de maneira geral. Nesta eleição de 2026, o Nordeste dará um caminhão de votos ao presidente Lula do mesmo jeito que aconteceu em 2022, ou o senhor diria que vai, quem sabe, encolher um pouquinho essa votação? E por quê? Olha, eu acho sempre que adivinhar eleição é difícil, mas, na minha opinião, ele vai ter um desempenho espetacular aqui no Nordeste. A grande maioria dos governadores que governam o estado do Nordeste dão apoio a ele. A maioria desses governadores está bem. E, no começo do terceiro governo do presidente Lula, essa pergunta sua era mais preocupante, porque no começo do governo, principalmente aqui na região do Nordeste, o pessoal comparava o terceiro governo do presidente Lula com os dois primeiros. Então, de uma certa forma, como nos dois primeiros, eu diria assim, o salto social que teve aqui no Nordeste foi muito grande. A prosperidade foi muito grande. Então, eu penso que na cabeça das pessoas eles acharam, não, o Lula vai entrar no terceiro mandato, vou dar outro salto do mesmo tamanho. E você sabe que, na medida que você vai melhorando sua condição de vida, um outro salto tão grande não é tão fácil de dar. Mas hoje, 3 anos depois do começo do governo dele, você já percebe, pelas obras que estão feitas aqui no Nordeste, seja de transposição de São Francisco, apoio à agricultura familiar, ao agronegócio, estradas, Minha Casa Minha Vida que votou, tudo esse arcabouço da rede social de proteção, eu diria que a satisfação é muito grande. Eu vou lhe dar um exemplo de uma pesquisa interna que foi feita, onde o presidente Lula, na Bahia, dos votos válidos, aparecia com 68% no primeiro turno. E no segundo turno, quase 75%, que é a média que ele sempre teve. Estou lhe falando de Bahia. Aí vamos ver nos outros estados, mas, sinceramente, eu acho que o desempenho dele aqui no Nordeste será, de novo, espetacular. Perfeito, senador. E para terminar, a gente se aproxima aqui da duração combinada da entrevista. Também uma pergunta sobre eleição. Redes sociais. Nós não temos ainda aprovada no Brasil uma lei de responsabilização aí das redes sociais pelo conteúdo que elas permitem que circule. E nós teremos, dessa vez, à frente do Tribunal Superior Eleitoral, não um ministro como Alexandre de Moraes, que comprou a briga com as redes sociais, mas um presidente e um vice que foram indicados ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Esse tema preocupa o senhor, redes sociais e o que pode vir a ser a posição do TSE diante das redes sociais? Bom, esse tema me preocupa como pai, como avô, como político, não só na eleição. A gente está vendo episódios dramáticos de indução de jovens e de crianças, de violência contra animais, contra outras pessoas, ou seja, isso virou um território extremamente perigoso pela falta de uma regulamentação mais dura. E vou dizer, regulamentação não é censura,
Regulamentação é tirar as porcarias que rodam venalmente pela rede social, é pedofilia, essas coisas todas que estão sendo feitas. Agora foi revelado aquele episódio da violência contra o cachorro, estimulado por alguns grupos. Não é possível um negócio desse. Alguém achar que isso é normal, que isso significa liberdade de expressão, a liberdade de expressão não pode ir ao ponto de violentar vidas. Então, essa preocupação, para mim, é do mundo inteiro. Nós não podemos ser manipulados por 4 ou 5 plataformas que ficam fazendo a cabeça das pessoas através de mentiras virtuais, de fake news, de tudo isso que a gente conhece, ainda mais agora com o advento da inteligência artificial, que alguém bota a minha cara, a minha voz, falando uma coisa que eu nunca falei. Então, não é possível isso. Sobre a presidência do TSE, eu acho que quem foi indicado por A, por B ou por C, pode ser grato a B ou C que o indicou. Mas depois que ele senta na cadeira, a responsabilidade dele é com a Constituição Federal. Então, eu não vou levantar nenhuma dúvida, eu espero que o presidente e o vice, na condução desse processo, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco. A mentira virtual pode ser um lado, pode ser outro. Então, como magistrados, eu quero crer que o Tribunal Superior Eleitoral, através de seu presidente, do vice e do corpo, vai estar atento nisso. Eu já vi declarações que o tema, eu diria assim, mais preocupante para esse processo eleitoral é exatamente a questão das redes e das mentiras que são veiculadas pela rede. Então, eu espero que os tribunais garantam a lisura desse processo eleitoral, porque eu digo sempre que ano de eleição, apesar de que eu sou a favor da coincidência de eleições, eleição de 2 em 2 anos, eu acho que sacrifica muito a administração, custa muito para a população. Eu, por mim, eleger de vereador a presidente da República de 5 em 5 anos sem eleição. Essa é minha crença, porque acabou a eleição ano passado, o ano retrasado, mas nós passamos o ano passado inteiro falando do quê? Da eleição desse ano. Então, é preciso dar um pouco de oxigênio, de tempo, para quem for eleito poder administrar e depois enfrentar o processo eleitoral seguinte. Então, mas para mim é a festa da democracia. E essa festa não pode ser maculada por qualquer condução equivocada daqueles que têm o poder e o dever de garantir uma eleição transparente para que quem o povo queira sente na cadeira de presidente, de governador, de senador, de deputado federal ou estadual. Perfeito, senador. Então, com essa sua resposta, eu gostaria de encerrar nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido ao nosso pedido. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, a toda a direção aí da Carta Capital, estou sempre à disposição. Reitero o meu carinho, o meu respeito, minha torcida por esse veículo que faz um jornalismo, não que necessariamente me agrade, mas um jornalismo buscando os fatos, as verdades, e nos seus editoriais dando a sua opinião, sem macular os fatos, que eu acho que é a função da imprensa. Obrigado, um abraço. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta? Torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em particular esse aqui que você acabou de assistir. Bom, então é isso, ficamos por aqui e até o próximo Poder em Pauta.